Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Teremos a defesa do trabalho de conclusão de curso, do curso de Engenharia da Produção, da UFRN, do aluno Igor Oliveira de Queiroz. O título do TCC é Desenvolvimento de uma metodologia para análise e gestão de estoques em almoxarifado, aplicações em um centro educacional de ensino infantil e fundamental da cidade de São Gonçalo do Amarante, e tem como orientador eu, professor Júlio Rezende. Então, temos também na banca a professora Rafaela Freire Costa e também o professor Marco Antônio, que está conosco aqui participando da defesa, né? Professora Rafaela do IFRN e professor Marco Antônio do Departamento de Engenharia da Produção. Então, a gente agradece a participação de vocês e fiquem à vontade para iniciar aí a apresentação, Igor, e para complementar alguma coisa que eu tenha esquecido aí nesse momento. Por favor, leia É, o nome completo da banca, né, também. certo. Só um momento. É, porque enquanto eu apresento, o meu microfone está pausando, mas aí eu consigo pausar a apresentação e voltar para ativar o microfone. Então pode dar continuidade, viu? Tá tudo ok. Certo. Boa noite, banca, professor, boa noite a todos, meus amigos aqui presentes. Vou estar iniciando a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Como o professor Júlio falou, ele tem como título Desenvolvimento de uma metodologia para análise e gestão de estoques em almoxarifados, uma aplicação em centro educacional de ensino fundamental, infantil e fundamental lá na cidade de São Gonçalo do Amarante. O trabalho ele foi dividido. Eu vou trazer aqui um breve resumo sobre a introdução, um referencial teórico, a parte da metodologia do desenvolvimento do trabalho, os resultados e discussões e as considerações finais. A gente sabe, né, que com a globalização, o mercado ele vem passando por uma mudança muito grande. Não só o mercado, né, mas a nossa sociedade em si. E com isso, a gente tem um crescimento populacional, a gente tem um crescimento da nossa economia, e é tanto que em estudos que são publicados, né, pelo BNDES, nos seus relatórios, a gente tem que até 2023 o Brasil ele tem ele é para ter tido um crescimento, digamos assim, bastante considerável quando comparado a esses 6 anos que eles analisam. Então, cresce a economia, cresce a sociedade e crescem, digamos que, esse mercado, cresce a concorrência para se manter ali no mercado, para se manter em um mercado competitivo. Com esse crescimento da concorrência, crescem também a busca, né, por estratégias, por formas de se manter ali no mercado, de se tornar ali o primeiro, de ser aquela empresa que quer estar em primeiro lugar, que quer ganhar ali a sua parcela do mercado. E as instituições de ensino privada, elas funcionam como uma empresa. Elas têm uma finalidade ali, né, de propor a educação, de propor o ensino às pessoas, mas, de certa forma, ela funciona com toda uma estrutura, com toda uma base eh, empresarial, digamos assim. Então, a gente tem custos, a gente tem despesas, a gente tem receitas, então eh, cresce também, com a sociedade crescendo, cresce a necessidade de garantir que essas pessoas elas tenham educação. Então, crescem aí, digamos que a oportunidade de entrar nesse mercado, né, de, eh,
criar um negócio, digamos assim, sendo esse negócio uma escola. Igor ficou mutado. É, certo. Desculpa. Então, surgindo nessa necessidade de uma escola privada, ela ter esse segmento dela se inserir nesse mercado competitivo, é preciso que toda a cadeia, né, que ela faz parte ali, que toda essa cadeia ela seja controlada para que ela não venha a ter gastos desnecessários, para que ela não venha ter comprar coisas demais ou ter um estoque descontrolado que ela não consiga atender essa demanda dela. Então aí, isso aí já meio que ali tiraria ela do mercado competitivo, né, da concorrência, digamos assim. Então, partindo disso, a gente justificaria esse trabalho pela necessidade que as empresas, que as escolas, digamos assim, as instituições de ensino, elas têm de gerenciar e controlar os estoques de forma eficiente, bem como que elas tenham informações e análises que sirvam de base para uma gestão de estoques eficaz, né, para um gerenciamento operacional eficiente, digamos assim, porque os estoques, ele é um dos principais segmentos, é um dos principais focos dentro da cadeia de suprimentos, né? Então, é necessário que a gente tenha esse controle, esse gerenciamento para que não venha a se tornar, digamos que, um problema. Ele tem que ser, digamos, a solução e não um problema. Partindo desse ponto, a gente tem então, como que a gente garantiria como é que a gente vai garantir, de uma forma simples e dinâmica, que a instituição ela tenha uma base de dados e de informações que sirvam, ali para auxiliar e contribuir na tomada de decisão referente a esses estoques, né, pra que eles tenham ali uma boa gestão. Então, partindo disso, esse trabalho ele tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia para auxiliar a análise e a gestão eficiente de estoques em almoxarifados, baseando-se tendo como objeto de estudo uma instituição educacional de ensino fundamental. Como objetivos específicos, a gente vai ali, né, os objetivos que vão nortear para que a gente consiga atingir esse objetivo geral. Definir e descrever os principais indicadores de desempenho para avaliar a eficiência na gestão de estoques, realizar uma análise do estoque atual do objeto de estudo, no caso da instituição, com levantamento de quantidades, históricos de movimentações, de entradas e saídas para poder embasar a pesquisa e elaborar e desenvolver uma planilha para esse acompanhamento e monitoramento dos estoques. Entrando agora um pouco na parte do referencial teórico, a ideia era que eu conseguisse trazer, né, aqui, uma visão, geral sobre estoques, né, o que é estoque, quais são, os seus tipos e as suas características, porque existem diversos tipos de estoque, a gente tem estoques no canal, a gente tem estoques de segurança, então, no referencial foi abordado um pouco sobre esses tipos, essas características, a gente trouxe um pouco sobre, indicadores de desempenho, quais seriam esses indicadores para que a gente pudesse ali gerenciar, que a gente pudesse ter, digamos que numericamente, informações sobre como que está, sobre a saúde dos nossos estoques. Eh, Trouxe um pouco sobre a gestão de estoques nas instituições de ensino, que no caso seria um dos pontos que vai ser bem focado aqui, é que esses estoques, nas instituições de ensino, eles, eh, têm, digamos assim, uma sazonalidade bastante, grande. Então, é abordado um pouco sobre isso, um pouco sobre as tecnologias, né, para o gerenciamento de estoques, que no caso seriam, os sistemas, né, os ERPs, digamos assim, que são aqueles sistemas que as empresas possuem para
para gerenciar seus estoques. E dentro dessa parte das tecnologias, é abordado sobre a ferramenta que a gente vai utilizar aqui, que eu vou apresentar para vocês, que é o Excel, que o Excel ele faz parte do pacote Office, né? É um dos aplicativos do pacote Office. E aí eu trouxe aqui só alguns conceitos de alguns autores sobre o que é estoque, que eles, de acordo com Balo e Slack, eles falam que os estoques são todas as acumulações localizadas em armazéns, pátios, chão de fábrica e armazéns das redes de varejo, sejam elas de matérias-primas, suprimentos, componentes ou produtos em processos ou acabados, encontrados em um sistema de transformação. E o almoxarifado para Viana, ele seria aquele local destinado ao armazenamento e proteção dos materiais até a retirada e a utilização no processo produtivo. E aí entrando um pouco na metodologia do trabalho, eh, a gente tem, né, toda a parte de digamos assim, modelar o que é que a gente vai fazer na pesquisa. Quais seriam as etapas dessa pesquisa? Então, eu trouxe aqui as 4 principais etapas dessa metodologia, desse desenvolvimento da pesquisa. O primeiro deles foi a seleção do objeto de pesquisa, que é ali onde apresentado a escolha da instituição, qual será o objeto de estudo, a parte da coleta de dados, que é onde a gente vai realmente coletar todas as informações disponíveis, todas as informações eh, que a gente conseguir ali, tanto a parte, digamos assim, teórica, quanto a parte mais prática, com as visitas. A gente vai tratar e analisar esses dados, né? Mostrar mais para frente, a gente vai organizar eles em tabela, vai fazer a validação, quais são os dados que a gente vai utilizar, isso em planilhas, e uma das etapas foi o desenvolvimento e aplicação da ferramenta, que aí ela foi estruturada em 7 etapas. A primeira dela foi definir e estruturar as planilhas e tabelas. A outra foi criar as fórmulas e as variáveis desejadas para o estudo, criar e definir os macros e as validações, desenvolver as interfaces, inserir os dados coletados, proteger a planilha e testar a ferramenta e definir as análises apresentadas. Aí entrando aqui um pouco, né, nos resultados, a descrição do campo de estudo e dos dados coletados. Eu vou apresentar um pouco sobre a empresa, né, que foi o objeto de estudo, só frisando aqui que as informações, por se tratar de uma instituição privada, a gente optou por não trazer o nome da instituição, então o nome é meio que um pseudônimo para essa instituição, mas a maior parte dos dados são os dados, reais da empresa. Então a gente vai chamar aqui ela de, Centro Educacional ABC, ela é localizada ali na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, né, região metropolitana de Natal, e a instituição ela fornece, eh, turmas de ensino, tanto para o ensino infantil quanto para o ensino fundamental. Seria ali aquela parte que envolve desde o pré, do maternal, até o nono ano. Um dos diferenciais da instituição é que eles trazem aulas de robótica, aulas de música, bilíngue, sustentabilidade e empreendedorismo, para que as crianças elas tenham esse contato desde o maternal, digamos assim, com esses pontos que são bastante importantes, né? Eles têm hoje atualmente 330 alunos matriculados e 27 funcionários, distribuídos entre servidores administrativos, professores e auxiliares. E sobre a apresentação dos dados, eu não sei se está dando para ver bem, mas a instituição, eles não tinham, digamos assim, eles não tinham um sistema para acompanhar esses estoques, para controlar isso. Então, o que eles tinham eram algumas informações, eram cupons, notas fiscais de compras de produtos, e as saídas a gente passou a ter, digamos assim, a analisar, a olhar mais para isso, durante a pesquisa, porque até então eram saídas meio que sem registro.
tinha disponível, poderia liberar para os professores, no caso, né. Então, como eles não tinham, o que a gente fez, a gente meio que sentou com os gestores e coletou quais eram as informações, quem eram os principais fornecedores dele, por eh os principais fornecedores e quais eram os principais a gente dividiu meio que em grupos, quais os principais grupos de materiais. Foram 6 grupos, definidos entre, produtos de manutenção, materiais de escritório, materiais, de limpeza, fardamentos, uniformes. Então aqui eu trouxe só a apresentação, como que a gente meio que tabelou esses dados, a gente coletou esses dados e lançou em uma planilha, né, para quais esses primeiro aqui são os dados dos cadastros, então a gente pegou ali alguns dos produtos da instituição e tabelou eles. A gente fez a mesma coisa com os registros de movimentações de entradas e saídas. Então a gente colocou em uma tabela ali, quais eram os itens, quando que eles tinham comprado, aí meio pelas notas e uma base, assim, do gestor, a gente conseguiu, meio que tabelar. E as saídas da mesma forma. Partindo para o desenvolvimento da ferramenta, a primeira, como eu falei, são 7 etapas, e a primeira dela era definir e estruturar as planilhas e tabelas. Então, meio que foi a etapa onde foi ali meio modelar como que seria essa ferramenta. Então, o que foi pensado foi em criar, inicialmente eram 7, 7 abas, 7 planilhas. Porém, com o desenvolver da ferramenta foi reduzida para 6. Então a primeira, planilha ali seria a planilha de instruções, onde o gestor, o usuário, ele teria todo um contato ali, quais eram as principais funcionalidades das outras planilhas, quais o que ele precisaria ali fazer, por exemplo, onde ele poderia preencher a planilha, qual o que fazia cada planilha, onde ele poderia preencher, frisando, né, que não, para não mexer nas fórmulas, já que, a planilha ela vai estar toda, concatenada ali com as fórmulas. A segunda, a planilha estruturada foi a da página inicial. Essa página inicial seria meio que uma âncora para o gestor, para o usuário, onde ele vai ali, poder, por meio dos botões, se movimentar para se direcionar para a aba que ele queria, né, para a aba que ele queira, no caso. A aba de novos cadastros vai servir meio que como a base de dados da ferramenta, é onde vão ser inseridos todos os novos cadastros de produtos. Então a instituição, ela fez a aquisição de um item, e esse item tem qualquer variação, digamos assim, qualquer variação no SKU, ele precisa ser registrado com um novo, com uma nova identidade, digamos assim. A planilha de entradas foi, pensada para os registros de movimentações de entrada e as de saída para as movimentações de saída. E o estoque é ali meio que onde ele vai ter, de forma visual, o acesso a todas as informações, todas as, todos os índices, todos os indicadores, digamos assim, onde ele vai poder, ver de forma mais prática. Aí, partindo aqui para a parte da criação das fórmulas e as variáveis desejadas, no referencial teórico foi apresentado no trabalho, né, os principais indicadores, e aqui na parte de criar as fórmulas, o que foi pensado foi em como trazer, aquelas fórmulas para o Excel. Algumas fórmulas seriam, assim, bem básicas, digamos assim, para o entendimento, né, e outras foram, mais precisaram de, digamos assim, incluir mais fórmulas do que o essencial, digamos assim. Por exemplo, então, para calcular os estoques total, a gente vai utilizou uma fórmula, a soma si, em 2 variáveis, nas entradas e nas saídas. Então o cálculo do estoque total, ele vai ser somando tudo que entrou, menos tudo que saiu, ali só a movimentação daquele produto mesmo, qual é o estoque daquele produto na data.
O estoque médio, ele foi pensado, o estoque médio seria, né, o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Então, para o estoque inicial ali, a gente vai somar, eh, digamos, esse estoque inicial, ele seria, por exemplo, hoje na data primeiro, o meu estoque inicial. Então, meu estoque inicial hoje, ele vai ser a soma de tudo que entrou antes de hoje, do dia inicial, menos tudo que saiu até hoje. Então, tudo que entrou e tudo que entrou menos tudo que saiu até hoje, seria o meu estoque inicial hoje, somado ao meu estoque final, que o meu estoque final, seguindo o mesmo, entendimento, a partir da data final, então, tudo que entrou menos tudo que saiu até aquela data, seria o meu estoque naquela data, seria o meu estoque final. Então, o cálculo do estoque médio ele está, modelado dessa forma. Para o giro de estoque, a gente vai utilizar ainda a soma-si, a fórmula soma-si, né, que a gente vai calcular o giro de estoque, que seria o consumo, pelo estoque médio. Então, como consumo seria tudo que saiu, entre o período, entre a data inicial e a data final informada pelo usuário. Então ele vai ali olhar o consumo naquele intervalo de tempo, vai dividir pelo estoque médio, que foi calculado anteriormente. A cobertura de estoque, a gente utilizou a fórmula data diff, frisar aqui, né, a cobertura de estoque, ela é dividida por um período, analisado sobre o giro de estoque. Então eu estou analisando ali um período de tempo, sobre o meu estoque, eu vou conseguir ter ali, por exemplo, se o meu estoque girou 3 vezes, eu consigo definir em um intervalo de tempo, eu consigo definir qual que quantos dias que o meu estoque ele vai ficar coberto, quanto que os dias que eu vou ter estoque disponível para atender a minha demanda. E o estoque de segurança, que a gente vê também, né, que digamos assim, o estoque que a empresa ela deve manter para não haver rupturas no seu estoque, para que ela não venha a perder vendas para uma empresa que trabalha vendendo o produto. Aqui no nosso caso, para que por exemplo, um professor ele não venha ficar sem material para ministrar sua aula, então qual seria aquele estoque ideal? E como, mostrado no trabalho escrito, a fórmula utilizada para o estoque de segurança, ela vai se basear, num consumo multiplicado por um fator de segurança. Esse fator de segurança a gente atribuiu aqui junto com os gestores de 95%, ou seja, eh, o ideal é que a empresa ela sempre venha a atender 95% da sua, necessidade, da sua demanda. Então foi utilizado aí esse coeficiente de 0,95. Oi, Igor. Mutou aí o microfone. E eu alerto você que mais uns 3 minutinhos aí para você concluir, tá? Certo, certo. Tá dando para ouvir? Tá. Aqui é só a parte da validação, né, dos macros, então foi ali meio que para meio que proibir de ocorrerem diversas coisas. Então, para que o usuário ele não insira, uma data que não seja no formato, para que ele, meio que como eram muitos itens, que eles tivessem ali já uma lista com todos os itens, para ele não precisar digitar o nome certinho, já que os cálculos são feitos baseados buscando os dados certos. Aí Mutou de novo. Estão mutado de novo. Os macros, eles são ali meio que vão funcionar meio que como, os botões, como é que aquele comando ele vai fazer funcionar a planilha. Então foram criados, 3 macros, 3 botões, digamos assim. O primeiro foi o botão para o novo cadastro, onde ele vai, incluir
as informações que o gestor vai, colocar na planilha, então ele vai incluir no banco de dados. O segundo é de entradas, onde ele vai registrar as entradas, e o outro é para inserir na tabela de saídas um campo para que ele registre, a movimentação de saída. A paginzinha. Inicial. E aqui seria a página dos estoques, né, onde o gestor vai ali selecionar o item, vai selecionar o intervalo de datas e ele vai conseguir ver ali, os indicadores juntos com o número e uma avaliaçãozinha de validação que a gente desenvolveu. Um comentáriozinho aqui é só que quando a gente estava rodando o macro, como a gente protegia a planilha, o macro ele não executava, justamente porque o macro ele automatiza, uma funcionalidade ali. Então a gente precisou inserir no próprio código, um comandozinho para que ele, conseguisse desbloquear a planilha, executar o macro e bloquear a planilha novamente para que o gestor o usuário ele não modificasse células. Aqui é só a parte das definições, como é que a gente definiu lá os textozinhos para colocar, né, para um estoque de segurança, para um estoque total maior que o estoque de segurança, vai mostrar uma mensagem, o estoque quando ele for menor que o estoque de segurança, qual a mensagem mostrar no estoque médio, na cobertura, for, eh, igual a zero, igual a um, entre zero e um e maior que um. Agora aqui só cortou o gráfico, ele não está apresentando, que é porque mas é só na parte dos resultados, a gente viu, né, que fazendo algumas simulações, eh, 65,9% dos estoques, eles estão acima do estoque de segurança, então ali os resultados da instituição, eles mostram que os estoques que eles têm estão acima do estoque de segurança e 34,1% está abaixo, 22,7% dos itens, eles possuem um giro entre 0,9 e uma vez, ou seja, tudo que entra, sai, a empresa meio que repõe todo o seu estoque, e 77,3% eles não têm o seu estoque totalmente consumido, então eles compram, e meio que vai acumulando, então nunca uma compra ela é totalmente consumida e já chega mais materiais. Como eu falei, né, então isso é muito importante para a questão da sazonalidade, já que a instituição ela meio que compra muito nos inícios dos semestres e ao longo do ano é que vai consumindo ali, então as compras são meio que nesse sentido. Eh, e aí aqui nas considerações finais, a ver, né, que a pesquisa visou desenvolver uma ferramenta para auxiliar, na análise da gestão de estoques e da instituição, e que a gente conseguiu atingir o objetivo, já que com a ferramenta é possível que a instituição ela tenha esses dados, ele tenha esses quantitativos, qualitativos, e junto com o gestor, né, ali, com o conhecimento dele de mercado, ele meio que vai, ter uma base para tomar decisões, para dizer: "Ah, o meu estoque está acima do meu estoque de segurança, o meu estoque está abaixo do meu estoque de segurança, então eu preciso comprar, eu preciso fazer um novo pedido". Eh, então, né, como algumas proposições, a gente tem que utilizar a ferramenta para um acompanhamento geral, de todos os estoques da empresa, já que aqui a gente não inseriu, cálculos, por exemplo, de
gabinetes, computadores. Isso não entrou, já que não teve movimentação no período analisado, então a gente preferiu não incluir. Então, aí, aplicar a ferramenta em outras organizações para testar a viabilidade e implementar também ali outros indicadores que auxiliam a tomar decisão de estoques, né? Aqui são as referências apresentadas na apresentação. Ok. É, Isto. então, obrigado. Obrigado, Igor, pela apresentação. Parabéns. Eu passo a palavra, então, para a professora Rafaele Costa, para que ela faça suas considerações. Boa noite, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Igor e ao professor Júlio pelo convite para participar dessa banca. É um imenso prazer estar aqui acompanhando mais uma etapa, né, de Igor. E faz um tempo, né, que eu não te vejo, Igor, então é bom ver, né, não só o seu desenvolvimento acadêmico, mas também o visual. Obrigado. Muito obrigada. É interessante esse intercâmbio, né, dos professores, porque aqui no IFRN também temos o curso de engenharia de produção, então a gente tem a oportunidade de estar trocando ideias aqui, e quando a gente tiver também com os nossos orientandos aí, defendendo suas monografias, a gente também pretende realizar esses convites, tá, Júlio? Então, já de repente, né, Obrigado. aí nos próximos semestres, a gente está compartilhando aí outras bancas de TCC. Agradecemos aí os convites. Em segundo lugar, né, fico feliz também de estar compartilhando essa banca com o professor Júlio, que tive esse contato com ele anterior à docência ainda, né? E de estar conhecendo o professor Marco Antônio. Eu tive que colar aqui, porque aqui na tela está com outro nome, né? Prazer, professor, te conhecer. Bom, Prazer. em primeiro lugar, aqui, com relação ao teu trabalho, Igor, a parte escrita, queria elogiar a escrita do trabalho, tá? Porque eu achei que o desenvolvimento do trabalho está muito bom para compreender, para a sequência, né, do desenvolvimento das ideias, a própria escrita mesmo do trabalho. Para não dizer que eu não encontrei nenhum problema, eu encontrei dois probleminhas só aqui na ortografia, que depois eu passo aqui. Acho que eu vi também, eu percebi depois. Não, mas fora isso, tá tranquilo, tá muito, muito boa a escrita. Ah, achei incrível também aí a tua dedicação para construir essa ferramenta, né, no Excel, que não deve ter sido fácil, porque não que seja difícil trabalhar com o Excel, mas é como fazer uma programação, né? Então tem que ir validando e aos poucos, tem que ter paciência. Quem não tem paciência para fazer isso, esquece, porque não, né, não vai chegar muito longe, porque às vezes dá errado, aí tem que voltar para descobrir o que foi que houve e até encontrar o erro, às vezes roda muito para conseguir chegar lá. Então, parabéns aí pelo desenvolvimento da ferramenta e pela vontade de ajudar o pequeno empreendedor, principalmente nessa área de educação, que é crítica, né, para o nosso país, e ainda mais se tratando de ensino infantil fundamental. Então, tenho certeza que o gestor ficou grato, muito grato, aí, por essa consultoria que você prestou para eles, né? Ah, e aí, em seguida, eu queria fazer pequeninhas observações aqui. A primeira delas seria com relação ao título, porque quando eu recebi, né, aí eu li o título, eu pensei, uau, né, vou encontrar aqui já uma preparação para o doutorado,
que é o desenvolvimento de uma nova metodologia, não está escrito uma nova metodologia, mas de uma metodologia. Então, a impressão que dava era que tu estava desenvolvendo uma metodologia para análise da gestão de estoques, quando na verdade lá na tua própria conclusão tu coloca, né, o desenvolvimento de uma ferramenta. Então, o Excel realmente ali foi mais uma ferramenta que tu desenvolveu para o gerenciamento do estoque da escola. Então, assim, uma opinião minha, e você, claro, vai pegar essas observações e compartilhar com o teu orientador depois para ver o que é que se acha mais relevante, né, de fazer a alteração, se for o caso. É tanto que durante a tua apresentação você também estava sempre falando da ferramenta, da ferramenta, da ferramenta, né? Que, de fato, acaba sendo uma ferramenta para análise e auxiliar o gerenciamento do estoque. Posteriormente a isso, o resumo tá incrível. As palavras-chave, a princípio eu tiraria o Excel, mas posteriormente, lendo o teu trabalho, né, ali eu vi que realmente é parte fundamental do trabalho, porque no título mesmo não fala do Excel, né? Aí aqui nas palavras-chave você coloca o Excel, que realmente faz parte relevante do trabalho. Na introdução, no primeiro item, né, a apresentação do tema, no terceiro parágrafo, lá no final do terceiro parágrafo, eu te pergunto por que exatamente a gestão de estoques pode contribuir com a competitividade das empresas? Porque você coloca a importância, né, da gestão de estoques, que ela pode contribuir para a competitividade das empresas. Mas achei que ficou raso, acho que podia colocar aqui mais alguma coisa para você especificar o motivo pelo qual a gestão de estoques consegue contribuir para a competitividade. É óbvio que mais lá na frente, né, ali no próprio referencial teórico, isso fica claro, mas já que você está falando aqui na introdução para justificar o teu tema, eu daria mais essa enchida aí para contextualizar melhor. E poderia também, quem sabe, acrescentar aí, né, que você fala no parágrafo seguinte, tendo a educação como um direito social a ser garantido a todos, segundo a Constituição Federal, né, que você não está tirando do nada, é isso aí. O artigo 6º da Constituição Federal fala que a educação é um direito social, assim como outros, como o transporte, por exemplo. Hum, Lá no objetivo geral, quando você conclui o objetivo geral, dizendo, né, como objeto de estudo uma instituição educacional de ensino fundamental, eu acrescentaria da rede privada, porque muda muito, né, as realidades, e a gente sabe aqui que é da rede privada, mas no objetivo geral, que é a porta de entrada aí, né, do teu trabalho, eu acho importante colocar que é da rede privada. Aí aqui depende muito do estilo e às vezes, de qual norma a gente está seguindo, mas aonde você cita mais de um autor no referencial teórico, tá? Mais de um autor para falar da mesma coisa, o ideal é que você cite em ordem cronológica. Só teve uma situação que isso aconteceu, e foi lá na página 19, que você botou o SLAC 2009, depois o BALO 2007. Você observa se acha relevante isso aí, depois da alteração. Deixa eu ver aqui, não tem mais. Na metodologia, quando você fala das etapas da pesquisa, lá na coleta de dados,
Eu colocaria neste ponto aqui o período da coleta de dados. Em outros pontos, você apresenta esse período, mas na metodologia é fundamental, né, que Uhum. esteja apresentado, e acredito que aqui seja o melhor local, já que está falando da coleta de dados em si. E uma coisa que se repete bastante é que você fala, neste capítulo vai ser apresentado, neste capítulo estamos tratando, está sendo tratado, e, na verdade, né, nem todos os pontos eram capítulos, você estava querendo se referir ao item. Então, neste item, a gente vai apresentar, porque no capítulo 4, por exemplo, na introdução do capítulo 4 você coloca neste capítulo, ok, mas aí em seguida você, em outros pontos do capítulo lá na frente, né, em outros, nos itens do capítulo, aí você continua tratando do capítulo, mas a gente entende que você está falando agora deste item dentro deste capítulo, ou tópico. Você acrescentou também lá na apresentação dos dados, no item 4.1.2, que os itens que foram avaliados aí na tua pesquisa, dentre eles está incluído equipamentos imobiliário, tais como mesas, cadeiras, armários. Aí, estes itens realmente foram considerados no teu trabalho? Aí já é uma pergunta para você. Não, não. Como eu falei, a gente meio que pensou na utilização da ferramenta mais para frente. Então, vai ter aquisição, justamente pensando em utilizar, mas como eu falei, meio que não teve movimentação desses itens e a gente acabou não considerando. Mas Certo, mais para deixar ali já na ferramenta. já previsto. E aí, em seguida, a gente vem para os resultados. E assim, o que eu iria sugerir, você já coloca na conclusão, por isso que eu digo que o teu trabalho, eu achei que está bem fechadinho. O que eu ia sugerir era acrescentar a possibilidade do ANCOVA ABC, por exemplo. E aí, lá na conclusão, antes mesmo da conclusão, no finalzinho dos resultados, você coloca que sugestões para trabalhos futuros, aí justamente implementação de outras ferramentas de gestão de estoques para serem disponibilizadas, né? Então, observei duas referências também, né? Que você buscou, não se restringiu apenas à bibliografia de livro, né? Os livros, mas você buscou alguns artigos aqui que eu pude ver. É, E no mais, tem algumas pequenas observações que eu vi aqui no texto, de alteração, de formatação, essas coisas bobas que não vale a pena a gente estar falando aqui. Eu passo para você o arquivo depois para que você possa fazer, né, a análise e observar as alterações que você vai optar por fazer. Mas ali nos resultados, Igor, eu fiquei realmente impressionada com o que você conseguiu produzir ali para a escola. Sugiro, sugiro que coloque lá nas conclusões também que esse trabalho possa ser replicado para iniciativas públicas também, porque, né, às vezes, dependendo do município, o pessoal não sabe operar o sistema que vem do governo. Numa pesquisa que eu fiz em algumas escolas de municípios do Agreste, eu observei que tem municípios que perdem recursos advindos do governo federal porque eles não sabem mexer no sistema. E às vezes fica mais fácil mexer numa planilha de Excel que está toda protegida, toda ali já arrumadinha, que é mais interativa, né, do que às vezes com o próprio sistema. É claro que o certo, o ideal é que quem está operando ali saiba mexer no sistema que é dado pelo
pelo governo, mas nem sempre é isso que acontece. Então, os mínimos males aí, de repente, ter alguma coisa alternativa para que eles possam fazer essa análise da gestão de estoques deles. Tá? Então, mais uma vez, deixar aqui meu agradecimento por participar dessa banca, Igor, muito bom. Seria melhor ainda se pudesse ter sido presencial, né? Para que eu pudesse dar um abraço, bater uma foto no final. Mas eu queria deixar um registro aqui, inclusive, professor Júlio, que o Igor parecia as disciplinas, fazia com que as disciplinas se tornassem mais fáceis e fazia parecer que era fácil, porque ele sempre pegou muito rápido tudo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, a gente indo aqui, ele no primeiro ano do ensino médio, aqui com 15 aninhos, a gente indo apresentar um trabalho sobre eficácia de arranjo físico funcional aí na UFRN, na SBPC, e os alunos de engenharia de produção da UFRN indo avaliar, eles dizendo, nossa, nem aqui na graduação eu vi isso, e o aluno lá do integrado, né, do ensino médio estava publicando. Então, isso é muito fruto também da, da, da tua força de vontade, né, de ir atrás, de correr, da tua persistência, da tua inteligência. Parabéns, Igor. Eu espero receber mais notícias suas, né, do seu desenvolvimento aí. Não deixa para falar só no final, não, tá? Certo, obrigado. Obrigada, gente. É isso. Obrigado, professora Rafaele, pelas considerações. E então, aí no título, então, a gente vai considerar, de repente, mudar talvez mudar a metodologia por ferramenta, né? Sim, Sim, sim. acordar a gente modifica. Então, vamos passar a palavra para o professor Marco Antônio. Obrigado por ter aceito o convite também, de fazer parte da banca. Sexta-feira aí, no final do segundo tempo já, né? Estamos aqui, né? Ah, tranquilo, ô, Júlio. É sempre um prazer. Sempre um prazer receber o seu convite aí. Pode contar comigo quando eu tiver disponibilidade, como hoje, né? Você pode contar comigo sempre. Bom, deixa eu primeiro, né, agradecer o seu convite para a banca e saudar aqui a professora Rafaele, não conhecia, prazer em conhecê-la, professora. Saudar o Igor aí, dar já de antemão parabéns pelo seu trabalho, viu, Igor? E vou aqui aos meus comentários. A professora Rafaele, ela já fez, né, bastante comentários aqui. É legal demais quando você vem depois da pessoa que já avaliou seu trabalho, você fica, porra, muito tranquilo, né? Porque ela destrinchou o seu trabalho e trouxe considerações aqui, como a por exemplo, do título, né, que já tinha me causado uma certa estranheza mesmo. E aí, quando ela falou, a primeira coisa que ela falou foi sobre o título, em vez de metodologia, ferramenta, eu falei, pronto. Então, essa minha estranheza, ela foi confirmada. Aí o professor Júlio já disse, pô, acho interessante mudar para a ferramenta, e de fato né? Não é uma Uhum. metodologia nova, mas é uma ferramenta que você criou, desenvolveu. Então, eu concordo aí com o que a professora falou, concordo também com alguns pontos que ela colocou, né, a questão dos objetivos, e eu vou acrescentar só mais um, que quando eu comecei a ler, quando eu vi o dia do trabalho, comecei a ler, entendendo que é um trabalho de engenharia de produção, né, eu fiquei numa expectativa de uma análise. E ela não vem. Você tem um capítulo, um item que você faz rapidamente uma análise, porque o foco é a ferramenta. O foco do trabalho é a ferramenta, não é em si a análise né, dos dados ali para a gestão de estoque. Isso está claro. E aí, por que isso está claro, né? Pelo fato disso estar claro, eu acho que você poderia botar lá nos objetivos específicos, que seja o caso, uma delimitação de escopo, dizendo, né, simplesmente o que o seu trabalho não faz. Quando você bota escopo, você, né, quando você estabelece o escopo, você diz o que o seu trabalho trata e também do que ele não trata. Então, você podia botar lá no escopo, né, esse trabalho não vai, sei lá, fazer uma análise aprofundada, não é escopo do trabalho, não faz parte do escopo do trabalho fazer uma análise aprofundada da gestão de estoques, sabe? Enfim, você diz o que ele vai fazer e diz o que ele não vai fazer. Porque eu fiquei na expectativa. E aí eu vi a desenvolvimento da ferramenta e depois eu olhei e falei, bom, não vai fazer análise de estoque, fez rapidinho, acho que deu uma página e depois não trata mais disso. Então, como o foco é a ferramenta, coloca isso lá no escopo. Essa é a minha sugestão. Aí o Júlio vai avaliar se vale a pena.
Aí coloca lá a delimitação do que o trabalho não vai fazer ou não vai apresentar e pronto. E de resto, meu amigo, rapaz, você tem outra formação além de engenharia de produção? Você é programador em programa VBA, é alguma coisa Não, assim? Não? só técnica e Porque logística. eu, antes de ser engenheiro de segurança do trabalho, minha área é de segurança do trabalho, né? Mas antes disso, a minha formação é de telecomunicações. E aí eu trabalhei com o pessoal, não sou programador, mas trabalhei com o pessoal que trabalhava com VBA e tudo. E eu, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, cara, que trabalho fora de série. Porra, você está de parabéns. Eu fiquei de boca aberta. Seu trabalho é um trabalho que você lê. Eu li numa tacada, numa tarde, porque ele está muito bem escrito, muito bem estruturado, claro de se entender, claríssimo de entender. Você vai lendo aí do começo ao fim. Ele está bem amarrado, objetivo, conversando com metodologia, metodologia conversando com conclusão. Rapaz, olha, li poucos trabalhos assim, bem elaborados e bem feitos como o seu, dentro dessa minha jornada aí, né? A gente contando o dedo. Os trabalhos que a gente vê assim, bem feito, bem estruturado e bem escrito. Você não tem erro de digitação, nem de português, nem de concordância. Eu falei, rapaz, que trabalho legal. É, aí facilita a nossa vida. Tá de parabéns, cara. Seu trabalho ficou muito bom, viu? Eu gostei demais. Não é a minha área, conheço porque trabalhei com isso em algum momento, né? Larguei isso de mão, fui fazer segurança do trabalho porque eu acho muito mais interessante, mais legal. Mas é, entendi um pouco daquilo que você escreveu. Quase nada daquelas rotinas que você botou lá, porque aquilo ali só o pessoal de VBA entende mesmo. Mas a estruturação do método em si, ela está muito clara, né? Então, gostei muito do seu trabalho. Tá de parabéns. Não tenho muitas correções para fazer, só essa do escopo, né, da delimitação do escopo, porque realmente eu fui lendo e não tinha. Só vi, eu achei uma coisa errada que foi uma referência à figura, mas isso é uma erro de digitação. Aí eu coloquei lá, eu mando para você, né? A figura que você referenciou errada era figura, errou o número, né? Isso não é nem erro isso, é só uma besteira. E de resto, tá excelente. Parabéns pelo trabalho, muito bom mesmo. Gostei demais, viu? Parabéns ao Júlio também pela orientação. Obrigado. Aí ele Vai pedir licença aqui agora, porque o professor Marco Antônio fez uma coisa que eu até queria ter feito, mas fiquei com medo de fazer demais e ficar suspeita, né? Porque já fui professora do Igor, orientadora do Igor, mas eu assino embaixo aí do professor Marco. Realmente, eu li o trabalho. Depois do expediente, assim, rapidinho, de uma tacada só também, como você falou, porque está muito bem estruturado, de fato, está bem fechadinho, bem redondinho. Você começou e foi, terminou, e a gente consegue entender tudo com muita fluidez. Parabéns. Eu perguntei se ele tem alguma outra formação né, de VBA ou alguma coisa relacionada à programação, porque o trabalho ele é muito lógico. Ele vai numa sequência que você vai lendo, vai entendendo tudo, ele está tudo fechado, não tem a aresta, né? Não tem nada para parar, não tem ponta solta. Ele vai. Eu falei, isso é coisa de programador, isso aqui. Parabéns, Igor. Obrigado. Eu não tive trabalho com o Igor, não, viu, Rafael? Ele que ele que liderou aí, veio já com o tema, né, com a ideia, né? Perguntou, né, assim, se era pertinente, assim, já tinha trabalhado no projeto do TCC, né, no primeiro semestre, isso. Eu disse, não, aqui está ótimo, aqui vamos dar continuidade. Ele complementou e realmente a gente fica percebendo como é que poderia ser aplicado para outras organizações ou como é que isso pode se transformar num sistema, né? Hoje tem muito low code, né? No, ferramentas de low code e de no code, né? E de repente pode ajudar até para ver se tem possibilidade de transformar isso num aplicativo, né? Assim, assim é interessante, Igor, porque às vezes a gente tem que ver, observar também o que é que a gente pode ter de produto, né? Assim, porque a gente, às vezes, você pode ter alguma ideia assim que pode se transformar até numa startup também, né? Tem incubadoras aí para dar apoio, né? Então, às vezes, alguma ideia desse tipo assim pode ser que ela tenha um desdobramento assim, se investir mais assim
tempo para pensar nisso como um negócio, né? Então, as Uhum. ideias incubadoras na UFRN, no IF também, podem dar apoio também na orientação de ver como é que isso pode realmente se transformar numa proposta de negócio, né? Seria muito bom que as coisas que a gente está trabalhando assim, se transformasse, não fique só num documento, assim, né? Se transforme em negócio, né? Gere receita, né? Riqueza. Então, assim, se a gente depois pode refletir sobre como é que isso pode ter esse desdobramento aí, né? Então, assim, a gente está encerrando esse primeiro momento. A gente vai para um momento agora que vai ficar os membros da banca. E aí, daqui a pouco eu aviso para Igor e peço para que vocês voltem. Que vai ser bem rapidinho aí, uns 2 minutos só. Aí vocês saem desse link. E no caso, pode até marcar agora 9h26, umas 9h30 a gente volta aqui. Só acho que vai ser rápido aqui. 3 minutinhos só, tá? Marquem aí, quando for 9h30 vocês retornam aí. Só Fernando aqui. Deixa eu tirar a Fernanda aqui e remover. Foi. Pronto. Então, assim, qual a avaliação que a gente pode dar para ele aí, uma nota em relação à questão da nota? Tá todo mundo aqui? Só estou vendo o professor Júlio. O professor Rafael está aí também? Oi, Tá. tô. Ah, tá aqui. É porque se a gente não usa o Zoom, usa o Meeting, né? Aí fica só. Estou tentando entender. Para mim, ô, Júlio, trabalho fácil desse de avaliar. Para mim é nota 10. Trabalho bom demais. Esse rapaz estruturou bem o trabalho, sabe, tem domínio do que do que fez, do que é, falando, apresentando, tem, né, um domínio completo do que de fato desenvolveu, que mostra que ele desenvolveu a ferramenta. Para mim é trabalho nota 10, viu? Assim, eu estou avaliando, inclusive, pelos trabalhos que a gente geralmente vê e que não estão tão bem fechados e bem estruturados e bem organizados como o trabalho dele, né? E um trabalho com um certo nível de dificuldade, não é algo fácil de fazer, como a professora Rafael falou, esse negócio de programar né, em VBA não é fácil, não. Não é, não. Entendeu? Eu, particularmente, não sou muito afeito, não. Apesar de ter feito telecom, mas não gosto dessa praia, não. E sei como é complexo, né? Pô, trava tudo e tem que ficar, né, novamente rodando o programa e não funciona, e tu tem que achar onde é que está o ponto que está errado. Dá um trabalhinho. Por isso que eu perguntei se ele era programador, né? Para fazer um trabalho desse. Imaginei que ele tivesse minimamente um conhecimento de Excel avançado, entendeu? É isso. Então, para mim, é um trabalho nota 10. Eu não tenho dúvida e também não tenho problema de dar 10 em trabalho de aluno quando ele é muito bem feito, não. Legal. Eu não acho fácil também, não, mas ele tem o dom de fazer as coisas parecerem fáceis. Você conhece ele, professor? Eu não conhecia, estou conhecendo o Igor agora. Não foi professor dele, não. Você é professor do programa da UFRN, é? Eu sou professor da UFERJ, Graduação. Ah, da graduação. Sou professor da UFERJ de graduação e eu sou cedido, né? Eu estou cedido, a minha configuração é exercício provisório para acompanhamento de cônjuge, mas eu já estou nessa praia, cheguei em 2015. Pronto, daqui a pouco sim. faz, né? Daqui a pouco faz 10 anos. Então você foi E é colega também de ex-alunos meus também, lá na UFESA. Bruna, Samira, Samira, conheço Samira. Bruna, Mariana. é, de nome. Sim. Então, Desculpa, os meninos vão voltar, né? Eu tenho que falar. Não, para não, mim, tudo bem, assim, tranquilo. no texto é incrível, assim. É, se houvesse alguma coisa seria com relação à apresentação, que ele passou um pouco do tempo previsto, pelo que eu Foi, pude isso. lá, né? Exato, exato. Mas eu acompanho o professor, né? 10. Então, Não, o presidente, trabalho bom tem que ser prestigiado, né? Não pode desmerecer. Eu, particularmente, não gosto dessas minúcias de você, fez isso, fez aquilo, faltou isso. Não, cara, trabalho nota 10 é trabalho nota 10. E, para mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que é mérito do aluno, mérito do orientador. Então, os dois de parabéns. É um trabalho, eu gostei demais, gostei mesmo. Não é a minha área, mas eu consegui compreender completamente o trabalho. Então,
Pô, se não é da minha área e eu compreendo, vai estar muito bem feito e bem escrito. É, Exatamente. Então, É isso. legal. Então, ele já tem um bocado de gente esperando aqui, eu vou admitindo o pessoal aqui. Mas o Igor não foi meu aluno porque eu dou aula pessoal da tarde e noite. Então, provavelmente ele foi da turma da tarde, ou uma turma, né? E eu pego as turmas da noite, o professor Veda pega a turma da tarde. Então, por isso que às vezes, eu tenho uns alunos que não passam por mim, né? hum. Entendeu? Aí, Você por isso que da área de ergonomia, é? eu sou segurança do trabalho, HST. Aí tem o professor Veda e o professor Ricardo, que são da área de ergonomia. Quando eles não estão, quando eles se afastam por algum motivo, aí eu faço ergonomia também, né? Sim. Mas eu digo para eles assim, rapaz, vocês são ergonomistas aí de formação, né, com doutorado em ergonomia, deixo para vocês. Tendo problema, se eu tiver que entrar, eu faço também. Mas eu prefiro deixar para quem é especialista, porque os alunos se beneficiam com isso, né? Eles vão Aham. ter aula com um cara que é da área, entendeu? É. Aí eu pego a parte de segurança do trabalho, que é a minha área de atuação mesmo, de profissão, né? Aham. E aí eu geralmente jogo para as turmas da noite, e eventualmente os alunos passam por mim. Quem pega a turma da tarde passa, né, pelo professor Veder, que é o quem pega HST. Aí eu não conheço essas pérolas, né? Não Aham. conheço, Aham. conheço. Não, é bom porque é interessante que quando professora Mariana, daí, Sim, né? Nós sim. estudamos juntas, né? Fizemos a graduação juntas. E aí, de Aham, vez em quando, ela diz assim, para mim e para Marcos, né? Que está aqui também e fomos colegas de faculdade. aham. Assim, quando eu entro numa turma nova de engenharia de produção, já pergunto logo se tem alguém do IFRN, porque eu já pego para ser meu orientando. É desse jeito. Lá na oferta não era diferente, não. Quando eu É, pegava, botava seminário para os alunos apresentar, quando o cara apresentava bem assim, aí eu já sabia logo, né? Esse cara, né, veio do IF, uma coisa, eu perguntava, né? Você vem da onde? Qual é a sua formação? Qual a escola que você fez? Aí pronto, sabia que era do IF, porque o cara vem com outro patamar de profissionalismo, né? De é, é. postura. É Ele diferente, já é totalmente amadureceu diferente. o que vem da escola Isso, particular, né? Ainda vai precisar amadurecer. exatamente. E aí a gente brinca com ela, né? Dizendo assim, Mariana, não, você não vai mais pegar nossos alunos, nós vamos botar um curso de engenharia de produção aqui também, para os meninos continuarem aqui com a gente, que a É gente, isso mesmo. a gente desenvolve eles, aí chega aí, eles já tudo pronto. Entrega de bandeja. Entrega de bandeja. E não é uma má ideia, porque é o que você está dizendo, o cara vem com uma formação, né, uma bagagem muito boa. Os alunos que saem das escolas técnicas, principalmente nos IFs, né, são muito bons. Eu digo, por exemplo, dentro da área nossa aqui, o pessoal daqui do IF de Natal, do centro, né, o Central, conheci o pessoal lá por conta da pós-graduação de segurança do trabalho que a gente montou. Então, eu conheci os professores do Central lá, e aí você começa a entender, porque os caras com quem eles têm aula, pô, os caras pegam pesado e tem uma formação para arrebentar. E aí você entende porque o cara chega, né, com aquela bela formação. Eu tive um aluno, Alisson, ele veio do IF lá, né, daqui do Central, técnico de segurança do trabalho, aí fez engenharia de produção, aí ele foi. Aí, lógico, ele foi me orientando, né, porque ele foi fazer alguma coisa dentro da área, aí foi me orientando de graduação. Aí ele fez o mestrado, aí fez o trabalho dele em segurança. A gente estava com um projeto junto com o Tribunal de Justiça. Eu falei, aí o professor Ricardo perguntou, pô, tem alguém para indicar? Eu falei, tem o Alisson, porque o projeto era na área de higiene ocupacional, né? Aí ele fez o projeto com a gente, aí ele fez o mestrado foi em cima do projeto, né, dele. Aí fez a pós-graduação em segurança, hoje é engenheiro de segurança e trabalha como engenheiro de segurança lá no Midway, né? Tá lá no Midway lá. O menino porra, é fora de série. Muito bom, muito bom. Legal Aí demais ele, acompanhar, né? O desenvolvimento deles. mas tudo começou no IF. É, O cara veio do IF e aquela história, né? Quando ele começou a prestar o trabalho, eu falei, rapaz, já sabia que era técnico, quando é de segurança. Aí quando eu olhei, eu falei, putz, é outro patamar, é outro nível. Então, só tem que bater palma para a formação desse povo aí, para vocês que formam o pessoal, né, eu Eu dos estava me IFs aí. lembrando agora mesmo que eu fiz uma prova na época Sim. que Igor estava pagando no primeiro ano, né? Uma disciplina comigo, Aham. que teve uma questão que só Igor fez, que só Igor soube fazer. Ave Maria.
Aí eu olhei assim, rapaz, eu acho que eu peguei pesado. Quando você falou pegar pesado, eu acho que eu peguei pesado. Aí nunca mais eu botei essa questão na prova de Não, o pessoal gestão de aqui, operações. o pessoal de segurança que eu conheço aqui, o professor Kleber de gestão de risco, o professor Pedro Câncio né? O professor Edivar, cara, o professor Edivar é uma sumidade na área de segurança do trabalho, ele é juiz do trabalho, foi professor muitos anos aqui do Central aqui. O professor Edivar é professor nosso, né? A gente usa os livros dele para estudar. Era o cara que dava aula para esses meninos, sabe? Então, o cara sai com uma formação muito boa. É só querer. É só o cara querer, entendeu? É isso. E a gente está tricotando aqui, vai ser um cuscuz aqui, viu, Júlio? Tome, tome pé da situação aqui, dá uma cortada na gente Olhando, aqui, senão a gente vai embora. tô só observando. Eu acho, inclusive, aqui na audiência deve ter ex-alunos também do IF, também, alguns aí, né? Tem. Tem, Então, aí, da turma de Igor. da turma do Rodrigo aí, né? Igor tá doido para ir para a night, rapaz. Sextou, e a gente tá aqui cozinhando aqui, batendo papo aqui. E eu ainda estou em São Gonçalo. Ei, Ah, vamos lá, então vamos terminar. Igor, é o vamos seguinte, embora. a banca avaliou aqui o seu trabalho, deu nota 10, parabéns para você. E aí a gente agora comemore, se tiver chance ainda de sair para tomar uma cerveja aí, alguma Parabéns. coisa Muito bom. com a turma. Obrigado. E parabéns, obrigado aí por ter me procurado também para orientar o trabalho. E aí veja com Daiane os procedimentos aí para finalizar, né? Para colocar nota no sistema, ficha catalográfica, essas coisas. E aí a gente vai se falando aí para ver o que é que a parte burocrática, né? Só para confirmar, você enviou o documento também individual para cada um, não foi? Enviei. Pronto. Aí eu acho que vocês têm que colocar a nota lá, tem a nota, tá perguntando a nota, coloque a assinatura, e aí devolvam para Igor, que Igor vai, de repente, gerenciar aí essas fichas de avaliação individual para poder estar passando para a Daiane, que é a secretária, para poder estar lançando nota no sistema, essas coisas concluindo. Eu ia pedir duas coisas. O arquivo que Igor me enviou é em PDF, tem como mandar em Sim, Word. tem. Pronto. E a outra coisa, eu queria pedir uma foto, que eu quero postar nas minhas redes sociais hoje, se vocês deixarem. Pode ser? Pode. Pode. Vamos Cadê lá. Júlio? Ajusta aí a foto aí. Eu vou mandar para Igor também. Ou senão, quem quiser. Igor, fala aí, Igor, para você aparecer aqui na tela. Oi. Tá dando pra Pronto, ouvir? dá. Agora a gente É. vai. Para mim está aparecendo todo mundo aqui na foto aqui. Ah, é? Então pronto, manda para mim. Eu vou mandar para Igor as fotos que eu fiz, aí ele envia aí para vocês aí. Show. Certo? Pronto, tá bom. Então tá. Então, pessoal, obrigado e parabéns aí. Obrigado, professora Rafael. Obrigado. Ela novamente aí. E Obrigada. fazia tempo que a gente não se via. E obrigado, professor Marco Antônio. E aí a gente vai se falando, tá? Um abração para vocês, boa Certo. noite, comemorem. Obrigado, professor Marco, professora Rafael. Boa Vem aqui noite. dar um Parabéns. abraço depois, hein? Vou. Um abraço, então, pessoal. Boa Obrigado. noite. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.